Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tina INSS. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Nesse vídeo de hoje, temos informações importantes para passar para vocês. Vamos falar sobre a isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para ficarem inteirados sobre este assunto. Vamos lá? E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Veja como funciona e quem tem direito. O momento de fazer declaração de imposto de renda costuma trazer uma série de dúvidas. Muitas pessoas, inclusive, desconhecem que podem ter direito a alguns benefícios e condições especiais. É o caso da isenção do imposto de renda por doença grave. O direito é voltado para pessoas que sofrem de enfermidades graves e recebem aposentadoria, pensão ou reserva/reforma. No caso de militares. A seguir, saiba mais sobre os requisitos e como fazer para pedir a isenção. O que diz a lei? A isenção do imposto de renda por doença grave está prevista na Lei 7.713/88, no artigo 6º, inciso 14. A legislação especifica a quais casos se aplica a isenção, requisitos e enfermidades consideradas graves. O direito visa proteger aposentados e pensionistas acometidos de doenças sérias que demandam cuidados e muitas vezes gastos a longo prazo. Assim, pode ter um alívio financeiro. É importante enfatizar: a isenção não dispensa o contribuinte de fazer declaração de imposto de renda, caso se encaixe em alguma das condições de obrigatoriedade. Quem tem direito à isenção do imposto de renda por doença grave? A lei estabelece duas condições para ter direito à isenção por doença grave. A primeira é que os rendimentos declarados sejam frutos de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma militares. A pessoa deve ser ainda portadora de alguma das seguintes doenças: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estado avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Quais rendimentos são isentos? Como dito acima, uma das exigências para ter direito à isenção do imposto de renda por doença grave é receber aposentadoria, pensão ou reserva/reforma. Isso não significa, no entanto, que todos os rendimentos do aposentado serão isentos. Segundo a Receita Federal, os seguintes proventos se encaixam na isenção: complementação de aposentadoria, reforma ou pensão, recebida da entidade de previdência complementar, fundo de aposentadoria, programa individual, que é a FAP, programa de gerador de benefício livre, a PGBL, e valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo com decisão judicial ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e ou percebidos pelo portadores de moléstia profissional. Quais situações não geram isenção? É importante detalhar ainda que os rendimentos que não são isentos do imposto de renda são eles: proventos resultantes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, ou seja, se o contribuinte tem uma doença grave, mas ainda não se aposentou.
proventos decorrentes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, recebidos simultaneamente aos de aposentadoria, reforma ou pensão. Dessa forma, os benefícios previdenciários devem ser declarados no imposto de renda. No entanto, alguns deles serão declarados como rendimentos isentos e outros como rendimentos tributáveis, como destacado ao longo do texto. Ainda assim, mesmo os tributários podem vir a se tornar isentos em razão de alguma condição especial, como é o caso de aposentados e pensionistas que tenham doenças graves. Cabe a cada beneficiário se informar sobre essas situações com um especialista para não pagar o que não é devido. Todavia, é preciso atenção. A isenção prevista nas leis acima é somente para proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, rendimentos de outra natureza não são abarcados, devendo ser declarados e tributados adequadamente. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que a isenção não vale para aposentados de alguma dessas patologias que ainda estejam trabalhando. Dessa forma, a regra é somente para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. É possível a isenção de imposto de renda para outras doenças que não as listadas acima? Infelizmente, de acordo com o STJ, é taxativo, ou seja, conforme o atual cenário jurisprudencial, somente as doenças ali relacionadas dão direito ao benefício, conforme a legislação em vigor. A isenção pode ser requerida mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma. Assim, o requerimento, a data do início da isenção do imposto de renda, pode ter início em 3 situações diferentes. Pessoal, meu muito obrigado por você ter ficado conosco até o final. Um grande abraço!